Fala galera da treta, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um filme que eu adorei. Um filme de terror chamado O Rebanho, que entrou bem agora, nessa semana no Telecine. Então eu tenho certeza que você vai gostar das coisas que eu vou trazer pra vocês aqui sobre esse filme. Fica comigo depois da vinheta. Galera, eu sou a Fernanda e você está no Treta Nerd, seja bem-vindo! Se você caiu aqui de paraquedas, então, por favor, se inscreva no nosso canal, aqui a gente fala sobre filmes, sobre séries e tudo mais o que vocês quiserem. E hoje a gente vai trazer essa maravilha do cinema que me deixou realmente muito surpresa, que se chama O Rebanho, em inglês The Other Land. É um filme de 2021, na verdade foi lançado no Brasil em 2021, e ele tem uma pegada muito interessante para quem curte um terror diferente, né? A galera aí do Ari Aster, a galera aí que gostou de A Bruxa, eu tenho certeza que vai curtir bastante a atmosfera desse filme. Vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Ele tem como estrelas, né, como protagonistas, a Rafe Cassidy, que vai viver a Scylla, e nós temos também o Michiel Huisman, que vai viver o pastor, né? É um filme dirigido por Małgorzata Smówska e tem roteiro de C.S. McMullen. Esse é um filme, gente, que realmente, quando acabou, eu queria bater palma, sabe? Sabe esses filmes que a gente fala assim, caraca, meu, eu gostei. Mas não é um filme que agrada a maioria das pessoas. Mas vamos desenrolar esses fatos aqui para que você entenda um pouco mais dessa trama, beleza? There once was a woman, made of moonlight and teeth. She would roam in the woods, searching for something, hunting. And he just kept telling me, you are perfect, you are accepted. Oh, my shepherd, I need a deeper experience with you than I ever had. Let us pray. Em breve a gente vai ter alguns spoilers, mas fica tranquilo que eu vou dizer exatamente o momento em que a gente vai começar a adentrar aí essa área perigosa, mas que eu tenho certeza que você que já assistiu vai gostar de conversar comigo sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre a sinopse desse filme, do que se trata. A gente vai acompanhar Scylla, que é vivida pela Rafe Cassidy. Ela é uma menina que mora numa floresta. A fotografia desse filme é incrível, então, por favor, prestem muita atenção em todas as cores, em todos os takes, porque com certeza fala muito sobre a obra como um todo. Scylla mora junto com muitas mulheres e apenas um homem. Eles são parte de uma seita e esse homem é denominado pastor. Elas seguem esse homem. Essas mulheres são divididas entre as filhas e as esposas. O que a gente pode ver ali que tem essa divisão por cores, que eu acho super interessante, né? As mulheres, que são as esposas, elas usam ali roupa vermelha e as filhas usam a roupa azul. Então isso também compõe bastante ali o visual da história como um todo. Elas admiram esse homem, elas acham que ele é um tipo de salvador, elas ouvem a palavra dele e elas ficam realmente encantadas com o que ele tem para dizer. Ele escolhe, né, esporadicamente as mulheres que ele vai levar para ter ali as noites com ele e elas se sentem muito felizes ali de estar podendo receber a graça dele. E isso é muito interessante como é construído ao longo da trama. Mas vamos aos detalhes, né? Essa sociedade que vive ali no meio do nada, né, um lugar ermo, eles não têm contato com a nossa sociedade e eles também não sabem nada da atualidade. Eles não têm acesso, então tudo que eles sabem está naquele mundinho que eles construíram, principalmente as filhas. As esposas, a gente vê ali que tem umas que são mais jovens e que provavelmente viraram esposas há pouco tempo. Porém, a gente vê que tem algumas que realmente participaram ali do início de tudo. E isso é uma coisa que a gente vai ver ali ao longo da trama, as histórias acontecendo. Nós não vamos ouvir tudo que aconteceu com cada personagem, eu acho que eu senti falta disso. Eu acho que seria interessante pra gente saber o que levou essas mulheres a se meter nessa, né, gente? A entrar em uma seita. Acredito que uma vida de sofrimento, uma busca por divino, tenha levado elas a tomar essa decisão. Mas não mostra exatamente, né, durante a trama, durante o desenrolar da história, os motivos que elas tiveram pra chegar lá.
Sila é uma dessas meninas que são, né, do grupo das filhas. Ela tem uma admiração muito grande pelo pastor, a gente vai ver no olhar dela, né, como que ela admira esse homem e tudo que ele faz. E elas têm regras ali, né? As regras são muito claras, né? Os papéis são muito estabelecidos. Por exemplo, elas não podem contar histórias aleatórias, apenas quem pode contar histórias é o pastor. E isso mostra como isso é uma forma de doutrinar, né? A gente vê na nossa sociedade que a gente conta histórias para as nossas crianças, são formas de a gente mostrar para elas e passar para elas valores, né? Através desses contos. Então elas não podem, é uma proibição, não pode contar histórias, somente o pastor pode contar histórias. Ele faz as regras e a gente, né, no caso a gente não tá amarrado. Essas mulheres têm que obedecer, não existe nenhum momento ali que elas possam questionar, não existe um momento em que elas possam fazer uma sugestão. Elas estão completamente à mercê desse homem que manda nelas completamente. Quando a gente observa ali esse contraste, né, da sociedade, a gente lembra um pouco da Vila, do M. Night Shyamalan, como que o Shyamalan conseguiu construir, né, nesse contato ali que a gente teve com o filme A Vila, uma sociedade totalmente diferente da que a gente tem, vivendo ali, né, afastada, porém ainda dentro do nosso mundo. E eu acho que esse contato com essa obra me fez lembrar um pouco essa questão da Vila. Mas o que me lembrou mais mesmo durante toda a sequência, principalmente por causa desse contraste de cores, né, entre o azul e o vermelho, foi o conto da Aya, The Handmaid's Tale. Sendo que lá a gente tem o azul, né, para as filhas, que simboliza pureza, virgindade, né, o lúdico. Enquanto para as mães, né, e esposas, elas usam vermelho, que também é a cor que é usada lá pelas aias em Handmaid's Tale, que significa fertilidade, né, maturidade sexual, inclusive. E eu acho que isso fica muito nítido quando a gente vê essa diferença entre as duas categorias. Uma coisa que é interessante a gente pontuar aqui é que a gente tem muita coisa parecida também em relação à questão sexista. A gente vê mulheres que não têm opinião, não têm opção de fazer sugestões, mudanças. Na verdade, elas apenas obedecem, assim como em Handmaid's Tale. É uma sociedade machista, né, que foi construída ali e que também tem ali o seu ritual sexual implantado. Então, nessa questão também a gente vai ter essa coisa com Handmaid's Tale. Uma coisa que eu vi ali que difere é o fato de que esse homem, né, o pastor, ele transforma as suas próprias filhas em suas esposas. E é um ciclo, né? Essas esposas vão ter filhos e que seriam ao mesmo tempo seus netos e provavelmente suas esposas no futuro. É algo realmente doentio de assistir, mas que tem uma aura ali muito calma, né? Aí eu entro dentro da questão do ritmo do filme. Pra mim foi um ritmo perfeito, tá, gente? Eu gosto muito dessa pegada de ir construindo o mistério, de ir mostrando a sociedade que ele tá construindo. Enquanto isso tá acontecendo e você vai observando, você vai ficando imerso naquele mundo, naquela proposta. Então eu não achei lento, mas eu vi algumas críticas de algumas pessoas falando que achou chato, que achou lento. Então assim, se você não se conectar logo com esse universo de cara, talvez você sinta aí uma lentidão enquanto as coisas vão acontecendo. Principalmente, gente, porque esse filme tem muito mais do que um roteiro minimalista. Ele tem muita coisa que vai te mostrar através do que você vai ver, né, com as cores, com as construções e também com a questão da trilha sonora. É toda uma construção esmiuçada que vai levar você até o final. Então é algo que você realmente tem que admirar a obra, entendeu? Tem que ver ali os takes mais abertos, mostra ali os momentos mais sombrios, as cores modificando, fazendo a gente ficar imerso e sentir pavor quando é pra sentir pavor, e também pra sentir frio quando a gente sente frio ali na questão das meninas. Isso é muito interessante. Vale ressaltar que a gente tem aí, né, esse mundo que a gente acaba vendo como se fosse perfeito, sendo desconstruído de acordo com que a trama vai sendo passada. A gente tem ali uma mulher chamada, que eles chamam de esposa maldita,
que é uma pessoa que se rebelou realmente, tentou, né, se rebelar, mas que acaba sofrendo ali as punições. Ela é separada ali do grupo das esposas, justamente por causa dessa mácula dela não aceitar tudo o que o pastor fala. E é interessante que tem um momento que ela chama ele de Michael, ou seja, ela quebra ali totalmente essa postura de que ele é um homem, de que ele tem um nome, né? Ela não chama ele de pastor, e aí fica uma situação assim que eu achei realmente interessante de trazer para vocês. Grande parte do filme se passa numa peregrinação, e isso é muito interessante porque isso remete um pouco à questão da religiosidade bíblica e de outras, né, outros tipos de religião que a gente conhece, que é essa questão da gente ter fé na liderança cegamente, né, seguir, né, ser um seguidor e acreditar que ele vai levar a gente para o melhor caminho. Essa peregrinação acontece porque o local onde eles vivem ali, a polícia chega lá e diz para ele que ele não pode ficar lá e que ele precisa se remover. E ele dá ali um prazo, se eu não me engano, de 3 dias, e eles começam uma peregrinação. Eles saem daquele lugar onde eles moram em direção a um lugar que ele vai chamar de Éden. Então são muitos e muitos dias e muita caminhada. As mulheres estão cansadas, fatigadas, elas estão sofrendo, elas estão com dores no corpo por causa desse trajeto, porque elas sobem vales, elas descem vales, sobem montanhas, passam por rios, tem pedras. Então assim, não é um caminho fácil. E esse caminho de peregrinação é algo que a gente vê muito acontecendo dentro das religiões, né? Seja através de contos que a gente já ouviu, ou até mesmo em práticas que as pessoas fazem hoje em dia. Então eu achei isso também muito interessante, porque esse caminho de fé que ele prega, né? Ele diz o tempo todo, vocês têm que ter fé em mim, que eu vou encontrar o caminho. É difícil, porque no meio desse caminho muitas coisas acontecem. A gente vai ver na Scylla, que era uma admiradora, que estava ali cega, né, que conseguia fazer absolutamente tudo o que ele queria. Ela começa a abrir os olhos conforme ela vai vendo as atitudes que ele vai tomando com as pessoas ao longo do tempo e também com as histórias que vão sendo contadas a ela, principalmente pela esposa maldita, digamos assim, né? A esposa maldita teve contato com a mãe dela quando elas entraram para essa seita, elas entraram juntas para a seita, e a Scylla fica curiosa e começa a dar um pouco mais de ouvidos para essa esposa maldita, e isso faz com que ela abra os olhos dela. Existe ali um momento que marca quando a filha vira esposa, que é quando elas têm ali a menarca, né, que é a primeira menstruação. E a menarca para eles, não só a menarca, né, como todas as menstruações, elas são impurezas. Então essas mulheres, quando estão nesse momento, elas são separadas do grupo e elas passam esse momento longe. Então, como a esposa maldita já fica separada, ela foi colocada junto com a esposa maldita e elas acabaram fazendo uma amizade, né? Conforme foi passando ali o tempo. E ela começou a abrir os olhos e observar essas atitudes. E a gente tem um momento ali em que uma das meninas, ela dá uma sugestão de caminho, por que a gente não vai por aqui? E ela apanha, gente, ela sofre agressões. É um momento super assim, eu pensei que ela ia morrer, porque é realmente muito horrível o que acontece com ela. Isso faz a Scylla, mais uma vez, verificar que aquilo ali tá errado. E aí, depois que tem essa questão da menarca e tudo mais, eles fazem ali um tipo de ritual, né? Que lembra muito o batismo nas águas, que é feito, né, pelos cristãos. Não sei se outras religiões também praticam esse tipo de batismo, de mergulhar as pessoas dentro de rios, né, e água, etc. E ele faz exatamente isso, ele afunda e levanta a pessoa, afunda e levanta a pessoa. E a Scylla passa por esse momento e ela tem ali algumas visões, sabe, que eu interpreto mesmo como vários momentos da vida dela que ela junta na cabeça dela com as coisas que ela ouviu e o que ela começa a pensar sobre o que está acontecendo, e também algum tipo de revelação, porque antes disso ela já tinha tido ali alguns momentos em que ela pensava em água, né? A gente vê aqueles takes de água e ela meio que se afogando. Então eu acho que alguma coisa ali também um pouco mais divina, um pouco mais sobrenatural ali tá acontecendo com ela. Lembrando que ela nunca teve contato com o mundo exterior, gente. Então a cabecinha dela é muito confusa e ela era uma pessoa que era muito focada ali no pastor, acreditava cegamente, e isso tá sendo desmistificado, né, dentro da cabeça dela. Então eu acho que é também o jeito que o cérebro dela tá conseguindo se adaptar às coisas que estão acontecendo e de dizer pra ela, né, você tá em risco, você tá em perigo, você tem que fazer alguma coisa. E aí a gente vê a primeira cena de relação sexual entre ela e o próprio pai, que é o pastor, que é o marido, e, gente, é sufocante, é algo horrível de se ver.
Me lembrou muito também o ritual lá das aias. Não tinha, né, uma terceira pessoa, mas não deixa de ter sido uma questão não consentida, né? Ela não sabia o que ia acontecer, então isso é bem ruim. E logo depois disso, a gente vê que tem umas mulheres dizendo que vão renascer. As esposas estão em jejum e dizem: não, nós não vamos comer, estamos em jejum porque nós vamos renascer amanhã. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei: ai, meu Deus do céu, coisa boa não é. Não é, gente, vai dar ruim. E eu tava completamente certa, porque elas se dão conta de que as mães sumiram, de que cadê as mulheres, cadê as esposas, e quando elas conseguem encontrar o pastor, elas só veem as roupas, né, das mulheres, aquelas roupas vermelhas, na beira do rio, e nada de nenhum vestígio. E aí ele diz: meninas, me desculpe, mas isso daí era necessário do ciclo, agora vocês serão as esposas, né, e vocês vão me dar filhos e filhas, né, galera? Porque, esqueci de dizer, mas teve uma cena lá na peregrinação que uma mulher grávida, ela, infelizmente, entra em trabalho de parto, né, no meio de todo aquele sofrimento e dor, e ela morre. E a filha dela não é filha, é menino. Então a esposa maldita, ela sai do bando e vai com esse bebê, né, com esse menino, para um local seguro. Ela meio que debanda ali da seita. Então ela acaba se salvando desse massacre, né, que aconteceu com as mulheres que foram mortas ali, afogadas pelo próprio Salvador, né, pelo pastor. Mas uma questão de ser cega, né, pela questão da religião e tudo mais. Então, assim, gente, o final é algo surpreendente, porque a Scylla tem visões ali sobre o que ela deveria fazer com com esse cara, né, com o pastor. E não mostra o que ela vai fazer, porque é exatamente aquilo que apareceu na visão que acontece, né? Eu queria mais violência, tá, gente? Vou ser sincero, eu queria muita violência nessa hora. Mas a gente só vai ver depois a polícia achando o corpo das mulheres afogadas e o corpo do pastor lá, né, esticado com aquela questão do cordeiro, né? Aqueles chifres do cordeiro nele. O que é super interessante, porque durante todo o filme a gente vê a Scylla olhando para um cordeiro e para os chifres dele, e a gente não sabe por que ela olha tanto pro cordeiro, mas ali, gente, ó, já era o filme dizendo pra gente o que ia acontecer no final. Eu adoro esses spoilers que os filmes dão pra gente no decorrer do tempo, né? Chega a ser uma curiosidade pra gente falar depois sobre esse filme. Então, eu tenho aqui pra recomendar pra vocês que vocês assistam esse filme. É um filme muito bom, é muito bem elaborado. E a gente tem no final as meninas livres, né, na beira ali do rio, da cachoeira, e é um final feliz e libertador. E aí, me contem, vocês já assistiram esse filme? Se não assistiram, vocês pretendem assistir esse filme? Porque, gente, assim, eu tô dizendo que vale realmente a pena. Se você gostou da Bruxa, da Vila, se você gostou desses filmes que tem uma pegada um pouco mais, assim, de contar pra você uma história, de levar você pra um outro universo e te entregar um conto, praticamente uma parábola, um folclore, entendeu? Você vai provavelmente gostar bastante. Tem ali uns sons muito parecidos com Midsommar, que me pegaram logo de cara. Tem essa questão, né, de Handmaid's Tale. A fotografia, gente, é lindíssima. A trilha sonora deixa você totalmente imerso dentro da história. O roteiro é bom, apesar de minimalista. Ele entrega realmente tudo quando você vê a obra como um todo. Eu achei que valeu muito a pena. Achei que as atuações estão incríveis. E, assim, pra mim, foi nota 10. Então, se vocês têm alguma dúvida e assistiram esse vídeo até agora, vai lá e dá o play, tá no Telecine, disponível pra vocês 1h37. Vocês realmente não vão se arrepender. E caso vocês não tenham gostado, venham aqui depois e fala pra mim por que você não gostou, se foi por causa do ritmo, se você não gostou da história. Mas eu acho que é um tema super relevante, gente. É uma forma aí, através de um conto praticamente, né? Falar sobre essas questões que são tão atuais, como essa questão sexista, da mulher não ter palavra, de não poder dar sugestão, de não ter poder. A gente fala aí também sobre as questões das agressões sexuais, a questão da religiosidade cega. Eu achei extremamente inteligente, uma crítica à sociedade que faz a gente pensar bastante fora da caixinha. Então, gente, é tudo isso que eu disse. Eu acho que tem muitas outras coisas que eu poderia dizer, mas o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu me animei demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso ajuda muito a gente a crescer.
E deixa essa sugestão de próximo vídeo, algum filme que você tenha visto ou que você queira ver e que a gente pode trazer uma resenha pra vocês aqui, beleza? É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau!